Bom dia a todos. Farei uma breve análise, tentarei ser breve, de posts do QAnon que podem ser relacionados a essa semana de agora e semana que vem, ou melhor, até o fim de janeiro. Posts de janeiro de 2018 e posts de janeiro de 2020, o ano passado. Sem mais delongas, já vamos aqui para o dia 13 de janeiro de 2018. E o QAnon praticamente nos dá a dica que eles não estão falando sobre algo pro presente de 2018. Eu quero destacar essa primeira parte de cima. Grande semana de notícias, futuro prova o passado. Então o QAnon já deixa explícito que é uma mensagem dedicada ao futuro. E eles dizem que notícias foram mostradas. Você acredita em coincidências? Eu posso terminar aqui essa parte porque o resto desse conteúdo ele é muito específico em diferentes tópicos. Então, por exemplo, eles abordam a questão da controvérsia do Running One, que foi a controvérsia da Hillary Clinton e a seu envolvimento em chantagem e suborno com uma empresa russa. Fala também sobre um estado de emergência dos militares, nesse caso DEFCON 1, que é um estado de guerra. Fala sobre até Seth Rich, aquele que forneceu ao Wikileaks os e-mails dos democratas. Fala sobre o Haiti, provavelmente sobre envolvendo o tráfico sexual de crianças no Haiti. Então fala muitas coisas e eu não vejo esse conteúdo como algo relacionado ao que vai acontecer essa semana, mas esse início sim, com certeza, já que eles destacam isso. Futuro prova o passado, grande semana de notícias, perguntando. Isso agora vai ficar mais lógico nas próximas postagens, em que o conteúdo é mais, digamos, nichado a um tema específico, como se de fato estivesse falando com nós neste momento. No dia 13 também temos uma mensagem que eu já provi no vídeo anterior, em que eles abordam a questão da confiança nossa nos militares americanos e na cadeia de comandos, dizendo que um evento assustador acontecerá, porém será necessário. E no fim eles falam, né? A você está sendo provido o mais grau alto de informações já publicado na história do mundo. Use isso, proteja e conforte aqueles ao seu redor. Então, o que ela praticamente diz para nós nos prepararmos aí para um possível evento em que está envolvidos militares, né? Esse post é do dia 13 de janeiro de 2018. Então vamos ficar de olho aí para algum acontecimento ou não para amanhã, se as coisas começam a ficar ainda mais claras. Ainda no dia 13, checkmate, que é quando você derrota teu adversário no jogo de xadrez. Checkmate. Também no dia 13. Continuando no dia 13, nesse post o Canon praticamente faz uma mensagem especificamente para o criador do Twitter, Jack, em que eles falam despertar público. A mensagem foi espalhada longe. Tchau, Jack. Então aí uma mensagem relacionada ao Jack. Vamos ficar de olho então nessa semana em relação ao criador do Twitter, no qual tem mais mensagens para frente. A partir daqui eu quero enfatizar para que vocês prestem bem atenção, pois o QAnon nesses posts em que o futuro prova o passado, eles destacam da próxima semana. Então na semana do dia 13 de janeiro de 2018, eles já começaram a fazer publicações enfatizando a outra semana, no quais muitas pessoas na época, lógico, pensavam ser a semana de 2018. Porém, o que não deixa claro, e vamos ver isso, que eles não estão se referindo ao presente de 2018. É que eles colocam, segunda-feira, próxima semana, será grande, público, nós estamos escutando. Interessante essa parte de nós estamos escutando, já que semana que vem, especificamente, a partir do dia 18, nesse caso segunda-feira, estaremos aí às vésperas da posse de Joe Biden, caso isso não seja interrompido, e a tendência serão os grandes protestos em massa, que estão programados para acontecer até já precavidos a partir de sábado, neste sábado, dia 16 de janeiro, e irá durar o quanto for preciso, no qual já presenciamos ontem, para quem me acompanha no Telegram, que Trump acionou um estado de emergência em Washington DC até o dia 24, até o fim da semana que vem. Então vamos prosseguir com esta mensagem focando em semana que vem. Olha só essa outra postagem, no mesmo dia. Você e nossas famílias e suas famílias estão seguras. Promessa.
Então, QAnon nos prometendo que esse evento que está prestes a acontecer não é para se preocupar em relação às famílias americanas, principalmente as famílias americanas. E essa aqui é mais interessante ainda, em que QAnon fala exatamente o seguinte: compare os nossos posts contra as atuais notícias. Nossos posts versus atuais notícias. E eles ainda destacam, né? O nome do show é qual? Futuro prova o passado. E aí novamente eles destacam: semana que vem será grande. No dia 14, eles já começam a destacar um post de motivação, dizendo para nós nos motivarmos que nós, as pessoas, estamos transformando o mundo em um lugar melhor, nós, as pessoas, estamos tomando de volta o país e o mundo contra esses tiranos que querem nos destruir. Se levantem, patriotas, se levantem e defendam o que é seu por direito. Deus abençoe você e Deus abençoe os Estados Unidos da América. E ainda destacam o nome de Trump em forma numérica, 4, 10, 20. Nada mais é do que o nome de Trump na ordem numérica do abecedário. E essa aqui é a partir do dia 18 de janeiro de 2018. Nesse caso aí, para possivelmente semana que vem, a semana da posse de Biden e dos protestos. Fique atento para grandes tentativas de falsa bandeira essa semana. Conheça ao seu redor. Preste atenção ao seu redor. Mudança de ciclo de notícias será preciso. Então, QAnon nos avisando que isso é algo bem esperado, na verdade, em que a Cabala irá aproveitar os protestos dos apoiadores de Trump para atentar falsas bandeiras. Então, temos que ficar atento para o que irá acontecer semana que vem. Também agora do dia 18. Lembrando que o QAnon nos avisou na outra semana para prestarmos atenção na semana agora seguinte. É o que eles dizem no dia 18 de janeiro de 2018. Você está seguindo as notícias hoje? Mas que dia incrível de notícias. Essas pessoas são realmente estúpidas. Isso será o fim do Partido Democrata. Esse será o caminho para levar à cadeia todos aqueles chamados intocáveis. Você, a pessoa, tem o poder. Quando ela cair. Não sei a quem se referem em ela. Mas então QAnon nos avisa na semana passada sobre a semana seguinte, que será grande, e começa o dia 18 de janeiro já falando sobre algo grande acontecendo, uma notícia que vai prejudicar os democratas. E aqui uma mensagem possivelmente aos protestantes: lute, 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 demande revelação total, revelação pública. Seja alto, seja ouvido, esse é apenas o começo. Também do dia 18, o que eles colocam? O grande despertar. Também do dia 18, uma foto escrito: tempestade chegando, aviso. Então continua nessa mesma sequência de informação, de que algo está prestes a acontecer na segunda-feira. E a partir do dia 19 de janeiro de 2018, os posts começam a ficar ainda mais interessantes por causa de uma frase específica que eles começam a colocar nas postagens. Então essa postagem diz o seguinte: nem tudo é realmente deletado ou apagado. Essas pessoas são estúpidas. Declasspots, isso quer dizer uma mensagem ao Trump para desclassificar informações sigilosas. E agora preste atenção na frase: o tiro ouvido ao redor do mundo. The shot heard around the world. A tradução literal de shot seria tiro, assim como pode ser chute, mas vamos manter a ideia de um tiro. The shot heard around the world. Continuando, o memo é apenas o começo. The shot heard around the world. O tiro ouvido ao redor do mundo. Também do dia 19, dia do julgamento. Também do dia 19, lembre-se desse dia. Continuando essa mesma sequência de ideias. E aqui no mesmo dia eles fazem praticamente uma ameaça, digamos assim, a diversas pessoas, entre eles a mainstream media, e que posso reconhecer aqui o criador do Twitter. E eles perguntam a eles: vocês sabem que nós conhecemos? Vocês sabem que nós vemos tudo? Vocês sabem que nós ouvimos tudo? Tema a tempestade. Ninguém jogando esse jogo vai ganhar um passe livre. Ninguém. Então o QAnon aqui faz uma ameaça muito, muito interessante ao Deep State, falando o seguinte: ninguém vai escapar de nossa justiça. E agora do dia 21 de janeiro de 2018, que nesse caso seria aí referência à quinta-feira que vem, um dia depois da suposta posse de Biden, e novamente a frase:
The Shot Heard Around the World, o tiro ouvido ao redor do mundo, o grande despertar, uma semana para se lembrar. E novamente dizendo sobre essa semana, a semana que vem, do dia 18 até o dia 24. Esta aqui é do dia 22 de janeiro, em que eles colocam, não dá para entender tudo que eles estão descrevendo, mas a mensagem diz o seguinte: fique em casa. A E-7, não sei o que quer dizer isso. E aí querem dizer o seguinte: non clear sky, o céu não estará limpo. Então, não dá para entender o que eles estão dizendo, mas dada toda a situação que pode acontecer semana que vem, com os protestos, com os militares e o que mais pode por vir, a mensagem do QAnon é: fique em casa para se proteger. E aí eles ainda colocam no final código de segurança, para vocês ficarem de forma segura. Então vamos ver o que pode acontecer aí, que principalmente o público americano pode ser perigoso. Também no dia 22, a luz irá revelar aqueles que estão no nosso time e aqueles que apenas pretendem estar. Isso não é um jogo, eles querem nós divididos. Os últimos posts irão imediatamente mostrar ao mundo a verdade. Instruções serão dadas de como preservar online. Essa parte interessante, dada toda essa censura contra os patriotas, e aí um possível, por que não, blackout nos Estados Unidos. Você não pensou que isso era simplesmente sobre palavras? Pensou? Nós temos tudo, indo a um teatro perto de você. Então, um poderoso post de QAnon, falando sobre o que está por vir. Na mesma semana seguinte, do dia 25, uma nova ameaça ao criador do Twitter. Carta ao Jack? Quem Jack perdeu hoje? Tchau, Jack. Previsível, todos eles. Então, Jack sendo de fato um grande alvo do QAnon nessas semanas. Outra postagem: da galeração explodindo. Mudança da narrativa será requerido. Público irá acordar. Início em massa do público acordando. Operação Mockingbird falhou. Operação Mockingbird é referente a uma operação muito conhecida que, quando foi descoberto que a CIA estava realizando os scripts dos mainstream media na década de 60 até 90. Mas sabemos que isso continua até hoje. É o que eles continuam no final: Kill Chan. Kill Chan, cadeia de mortes, é um termo militar que se refere quando há um alvo nos militares em que eles focam, em que eles vão por etapa de localização do alvo, a estratégias para pegar o alvo até o momento em que eles aniquilam o alvo. Então, quero continuar nessa sequência de ideias, né? E antes de continuarmos para os posts do fim de janeiro de 2018, nós temos que ir para as postagens do dia 19 de janeiro de 2020 e para vermos como esses posts de diferentes anos se conectam para algo que pode acontecer agora. Lembre-se que nos posts do dia 18 de janeiro e 19 de janeiro de 2018, QAnon deixa claro que será uma semana conturbada. E no primeiro post em destaque do dia 19 de janeiro de 2020, QAnon escreve O Grande Despertar. Lembrando que eles escreveram também O Grande Despertar no dia 18 de janeiro de 2018. E aí, no dia seguinte, 9 de janeiro de 2020, eles novamente colocam, um ano depois, O Grande Despertar. Continuando nessa sequência, e aí as coisas ficam muito interessantes. Ainda no dia 19, o QAnon faz a questão de relembrar um post deles, no qual eu já falei, do dia 21 de janeiro de 2018, 2 anos atrás, aquele post com a frase: o tiro ouvido ao redor do mundo, o grande despertar, uma semana para se lembrar. Então, 2 anos depois, o QAnon retorna a um post deles antigos, apenas para relembrar a todos. Eu lembro muito bem quando o QAnon postou essa postagem, e eu lembro que eu estava esperando algo acontecer nessa semana do ano passado, e nada aconteceu. Então agora eu estou mais convicto de que esse fato seja algo para a semana que vem, que temos que ficar atentos. No dia 22 de janeiro de 2020, eles colocam uma foto de Trump com 2 militares à frente dele, dizendo Castelo Limpo. Esse seria um possível recado de uma data em que praticamente a aliança conquistou a vitória? Veremos o que vai acontecer. Do dia 23 de janeiro, eles relembram uma interação de Donald Trump e jornalistas no início da sua jornada como presidente, em que falam que a calma antes da tempestade, quando ele está com diversos militares. E aí, a jornalista pergunta para ele: que tempestade, senhor presidente? E ele responde: você verá. Então, do dia 23 de janeiro,
o QAnon destaca aí essa lembrança entre Trump e jornalistas falando sobre a tempestade. Olha só essa que interessante do dia 23 de janeiro, em que eles colocam um link do Wikipedia falando sobre um funeral de Estado. Funeral de Estado é quando realizam um funeral para alguém de importância nacional. Então, considerando a frase "o tiro ouvido ao redor do mundo", se for encarado no sentido literal, temos que prestar atenção no que isso significa. Bom, vamos prosseguir. Para finalizar a data de janeiro de 2020, esse é um post que eu já relembrei no vídeo Nova Revolução Americana Caminho, em que o QAnon destaca a relação entre eles e a relação do John Durham. Como eles, a Operação Q começou praticamente junto com o início de John Durham no governo Trump, dizendo que nós temos mais do que sabemos. Esse vídeo eu recomendo para vocês assistirem, que se chama Nova Revolução Americana Caminho, em que eu falo sobre a possível carta gigantesca da aliança que chama John Durham, ele que ainda está investigando muitas camadas do Deep State. E eu acredito que ele será sim, ainda acredito que ele será uma carta importante, mesmo com esse irritante silêncio em torno do resultado de sua investigação. Mas enfim, vamos continuar agora. E agora, senhoras e senhores, que estamos chegando no fim de janeiro de 2020, nessas postagens eu quero retornar às postagens do fim de janeiro de 2018, em que aparentemente é o momento em que a América será salva. Vamos prosseguir. No dia 29 de janeiro de 2018, eles colocam uma bandeira dos Estados Unidos com a palavra liberdade. Preste atenção nisso. Bandeira dos Estados Unidos com a palavra liberdade. Seguindo essa ideia, no mesmo dia eles colocam Dia dos Dias, dizendo que o dia 29 será provavelmente o melhor dia da história dos Estados Unidos. Dia dos Dias. No mesmo dia, Dia da Liberdade. Liberdade. Então, QAnon destacando que é um dia vitorioso. E aí, no dia 31, que nesse caso seria um domingo, o último dia de janeiro, eles destacam o seguinte: efetivamente ontem, enquanto em pé em frente ao Estado da Liberdade, POTUS Trump libertou aquelas boas, entre aspas, pessoas que são ativamente chantageadas, ameaçadas e escravizadas. Aqueles que estavam gritando USA foram libertados. E aí novamente a frase "o tiro ouvido ao redor do mundo". TJ eu não sei o que significa, mas no final eles continuam: nós as pessoas, dia da liberdade, luz. Então, senhoras e senhores, eu acredito que sim, esse é o último post que eu quero destacar, em que, se de fato esses posts se referem ao futuro, então o mês de janeiro será o ano da libertação da América, com grandes coisas para nós prestarmos atenção, tanto essa semana, mas principalmente semana que vem aí, do dia 18 de janeiro ao dia 23 de janeiro. Se for destacar algumas datas para nós ficarmos de olho, eu acredito que será os dias de amanhã, dia 13, o dia 14, e também na semana que vem, a semana que vem inteira, do dia 18 ao dia 23, e na outra semana, dos dias 29 até o dia 31. Claro, todos os dias temos que ficar de olho nos acontecimentos, apenas destacando alguns para podermos ficarmos de olho. Caso há a possibilidade de tudo isso aqui ser uma perca de tempo e de fato essas promessas do QAnon não se concretizarem, então eu acredito que estamos numa lascada. Mas eu não acredito que esse seja o caso, não. Muito obrigado por quem me acompanhou até aqui. Foi um vídeo apenas para destacar essa sincronia do mês de janeiro. Eu posso continuar com essa ideia de vídeo, caso vocês gostarem, para os próximos meses, de acordo com os acontecimentos. Então eu posso analisar posts antigos do QAnon de fevereiro, depois de março, depois de abril, porque sinceramente eu acredito que o QAnon atualmente não será mais um guia prático. Eu acho que eles já estão em silêncio há um bom tempo, e eu acredito que a tendência é que eles fiquem em silêncio cada vez mais, já que estamos nos aproximando do momento da liberdade. Então eu acredito que será nada mais justo do que acompanharmos todos os posts antigos a partir de hoje. Então, muito obrigado, e caso você gostou, me diga se você gostou dessa ideia de nós continuarmos, dependentemente dos acontecimentos, né, que estão previstos para janeiro, continuarmos com essa ideia de tentar decifrar cada vez mais posts do que nos deixou
e que com certeza ficará marcado na história. Muito obrigado pela atenção. Onde vamos um, vamos todos.